Porque enquanto a gente está na escola, a gente tem o hábito de estudar, concorda? Você sabe que você vai à escola em tal dia, e aí você vai ter aula de tal coisa, e você vai chegar em casa, talvez você nem seja uma pessoa estudiosa mesmo, mas você vai conseguir dar conta daquele aprendizado, né? E tem pessoas que perderam esse hábito porque saíram da escola, e tem pessoas que ainda estão na escola e também perderam esse hábito, ou seja, é um outro problema que leva a esse questionamento, essa dúvida, será que eu consigo passar? E como eu já falei, é possível sim, só que existem algumas coisas que você precisa fazer. Então, como é que você vai superar esse obstáculo, né? Primeira coisa, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas lives. Boa tarde para todo mundo que está chegando por aqui. Quem é calouro, seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, meu nome é Lilian Cruz e aqui eu ajudo vocês a conquistarem a aprovação nos próximos vestibulinhos da ETEC. Gente, primeira regrinha básica, né? Papel e caneta aqui para fazer anotações, tá? Por quê? Porque não adianta nada você ouvir tudo que eu tenho a falar e você não anotar isso, você não pegar essas informações, tá? Então, papel e caneta, beleza? Você que tá por aqui também, e que tem algum amigo, alguém que você conhece, que queira também participar dessa live, que queira fazer os próximos vestibulinhos, você pode clicar no botãozinho de compartilhar, tem aqui embaixo, daí você compartilha essa live com outras pessoas também, pela rede social que você preferir. Por quê? Porque no YouTube você consegue compartilhar a live com as pessoas por qualquer rede. Você consegue mandar o link da live pelo Instagram, pelo WhatsApp, por tudo. E é o seguinte, nosso assunto de hoje é um assunto que parece ser para algumas pessoas muito específicas, mas na verdade serve para muitas outras pessoas. Por quê? Olha só, o nosso tema, né, dessa live, se eu posso chamar de tema, é um questionamento que eu recebo bastante. Acho que todo mundo aqui já sabe que na nossa live de meio-dia eu sempre trago alguma técnica de estudos que vai servir como um atalho para você, ou trago algum obstáculo que as pessoas têm para a gente quebrar esse obstáculo. Então já quebramos vários obstáculos aqui. Então, obstáculos do tipo ser de escola pública e ter perdido conteúdo, não ter aprendido várias coisas ainda porque está entrando no 9º ano, e aí, obviamente, não viu alguns assuntos e vai ter que estudar em casa esses assuntos para a ETEC, entre outros obstáculos aí que existem, né? E o de hoje é aquele obstáculo de quem tá algum tempo fora da escola. Então é uma pergunta que eu recebo muito. Li, eu tô fora da escola há um tempão. E esse tempão varia. Tem gente que tá um tempão, 12 meses. Tem gente que tá um tempão, terminou o ensino médio em dezembro. Tem gente que tá um tempão, 20 anos, né? E é um tempão mesmo. Então as pessoas perguntam muito se dá para ser aprovado mesmo estando algum tempo fora da escola. Inclusive, não só me perguntam isso na internet. Eu lembro que em 2019 eu fui a uma feira de profissões na ETEC da minha cidade, né? Que um aluno meu da ETEC Power, o Igor, ele foi aprovado na ETEC daqui, na mesma cidade que eu, porque ele mora na mesma cidade que eu. E aí ele tava na feira de profissões, me chamou para ir lá para ver a feira, eu fui. E o que aconteceu? Eu conheci uma moça nessa feira e ela me perguntou, assim, se eu achava que ela tinha capacidade de passar na ETEC, porque ela estava longe da escola há um tempo. Então, não é só pela internet que me perguntam isso. Presencialmente também me perguntam isso, conhecidos me perguntam isso, enfim. Então, se você tem essa dúvida, ou seu pai, sua mãe, alguém que você conhece tem essa dúvida, calma que essa pessoa não tá sozinha nesse barco, tá? Tem um monte de gente com essa mesma preocupação. E por que eu falo que essa live não é só para quem terminou os estudos há um tempo, mas não é de jeito nenhum só para essas pessoas? Por quê? Porque a grande preocupação, né, a grande problemática, digamos assim, da pessoa que está um tempo longe da escola é o quê? Pausa para pensar aí. 3, 2, 1. Plim! A grande questão dessa pessoa é ela ter perdido os conteúdos, né? Ter esquecido os conteúdos que ela estudou. E esse é o ponto que me faz garantir aqui que não é uma live só para quem tá fora da escola há 10, 20, 30, 15, 3, 2 anos. É uma live também para quem tá na escola, mas esqueceu conteúdos da vida. Esqueceu conteúdos do 9º ano e tá agora no ensino médio. Tá no 9º ano e esqueceu conteúdos do 8º. Pode levantar a mão quem já esqueceu algum conteúdo do ano passado dos estudos. Hoje é 2019, vai, que 2019 foi um ano mais linear nos estudos, né? 2020 foi cheio de altos e baixos. Então, assim, levanta a mãozinha quem já passou por esse perrengue de esquecer os conteúdos. É pensar que, nossa, parece que foi uma vida atrás, né, que teve aquele conteúdo que você aprendeu, porque deu branco total. Então, as pessoas que têm essa dúvida, geralmente são pessoas que estão longe da escola e esqueceram esses conteúdos, por isso que elas têm esse problema, esse pensamento de, meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir passar na ETEC. Então, é o seguinte, primeira coisa, é totalmente possível você entrar na ETEC, mesmo estando longe da escola há algum tempo. E eu poderia trazer exemplos aqui de vários alunos meus, principalmente alunas minhas, né? Eu sempre tenho muitas alunas que são um pouco
mais velhas, assim, um pouco mais velhas, que saíram da escola já, sabe? E que precisam conciliar os estudos com casa, trabalho, saúde, com várias tarefas, né? Várias atividades do dia a dia. Algumas, inclusive, têm filhos pequenos, enfim. Então, é uma rotina muito corrida e conseguiram ser aprovadas. Eu poderia dar vários exemplos mesmo. Então, tem o exemplo da Leia, tem o exemplo da Márcia também, né? Eu sempre falo da Márcia, que ela estava longe do ensino fundamental há mais de 20 anos, que é muito tempo. A Leia também estava longe da escola há algum tempo, com filhos, enfim, conseguiu ser aprovada em enfermagem, que é um curso super concorrido na ETEC, né? É isso, né? As pessoas conseguem, sim, só que não dá para você achar que vai ser um estudo igual ao estudo da pessoa que tem toda a informação na cabeça, igual ao estudo da pessoa que está ainda no 9º ano, por exemplo, né? E mesmo assim, tem gente que está no 9º ano, como eu falei, que já perdeu muito conteúdo e vai precisar de um estudo diferenciado, de certa forma, que vai precisar mudar algumas coisinhas. E o segundo motivo, né? Segundo problema nisso é essa falta de hábito de estudos. Por quê? Porque enquanto a gente está na escola, a gente tem o hábito de estudar, concorda? Você sabe que você vai à escola em tal dia, e aí você vai ter aula de tal coisa, e você vai chegar em casa, talvez você nem seja uma pessoa estudiosa mesmo, mas você vai conseguir dar conta daquele aprendizado, né? E tem pessoas que perderam esse hábito porque saíram da escola e tem pessoas que ainda estão na escola e também perderam esse hábito, ou seja, é um outro problema que leva a esse questionamento, essa dúvida, será que eu consigo passar? E como eu já falei, é possível sim, só que existem algumas coisas que você precisa fazer. Então, como é que você vai superar esse obstáculo, né? Primeira coisa, identifique que é um obstáculo, que ele existe. Por que isso? Para você não cair na ilusão. Por quê, né? Porque tem pessoas que elas pensam assim, estou há 10 anos longe da escola, ou qualquer outro período longe da escola, ou estão no 9º ano, mas acabaram perdendo muito conteúdo, principalmente quem estava no 8º ano em 2020, perdeu muito conteúdo de 8º, e aí chega ao 9º ano com uma base muito fraca, né? Então você precisa identificar que é um obstáculo isso. Tem conteúdos que ou você não viu na escola nunca mesmo, ou esses conteúdos já foram esquecidos, né, pela sua cabeça. Então você precisa identificar isso como um obstáculo. Porque se você não observa isso como um obstáculo, o que acaba acontecendo é que você tenta ter um estudo muito superficial. Você acha que você não precisa fazer algumas etapas no teu estudo, só porque já terminou a escola, porque já passou daquela fase, mas a real é que a gente tem que seguir as etapas, independentemente da idade que você tem, do nível de conhecimento que você tem. Ainda que você tenha feito faculdade, o vestibulinho não vai te cobrar o conteúdo da faculdade que você fez, vai te cobrar aquele conteúdo de vestibulinho. Então, você precisa ter em mente que para você é um obstáculo o fato de estar longe da escola há algum tempo e que você precisa superar esse obstáculo, tá bom? Então, primeiro ponto, né? Identificar esse obstáculo, identificar a existência dele. Sempre que a gente identifica que o problema existe, fica muito mais fácil que a gente resolva. Quem participa das clínicas de estudos sabe disso perfeitamente bem. Eu sempre pergunto para a pessoa qual o problema dela, o que está acontecendo com ela, para que essa pessoa me fale isso, para que eu ajude essa pessoa a identificar qual é o problema dela e assim resolver o problema. Ninguém resolve algo sem saber que um problema existe, né? Por exemplo, imagina ter uma goteira na sua casa, vai. E aí você não sabe a razão daquela goteira, então você fica colocando baldes pela casa. Eu vi uma série faz pouco tempo que a menina tacava balde na casa e colocava potes dentro do gabinete da pia, porque tava com vazamento, sabe? E assim, não vai adiantar, não vai resolver o problema você colocar baldes pela casa, concorda? Você tem que chamar um profissional que entenda de vazamentos, né, de goteiras, certamente um encanador, talvez, ou uma encanadora, enfim, para identificar qual a raiz daquele problema e resolver aquele problema. Então, você só consegue resolver o problema depois que você identifica que ele existe. Você precisa, em segundo lugar, né, saber em qual nível você está agora. E essa é uma coisa que é muito importante. Mas não saber isso superficialmente, não. Eu lembro que eu falei sobre isso numa clínica de estudos no final do ano passado também. Então, assim, o que acontece? Tem pessoas que estão longe da escola há algum tempo e elas falam assim: Lilian, eu esqueci tudo. mas, gente, não podemos ser genéricos na vida. Por quê? Porque se você esqueceu tudo, até o teu nome, você vai precisar de uma vida de novo para você estudar aquele conteúdo. Você não vai conseguir fazer isso em 6 meses, 1 ano, enfim. Então, seja brutalmente honesto. Não fala, eu esqueci tudo sem métrica alguma. Inclusive, é uma baita preguiça a pessoa chegar e falar, eu esqueci tudo. Sem nem tentar saber o que ela lembra. Não tem como você ter essa certeza que você esqueceu tudo ou que você lembra tudo, né? Tem gente que fala assim, não, eu lembro tudo da escola. Aí você pergunta, tá bom, qual a fórmula de Bhaskara? A pessoa fica, cri, cri, cri. Ou a pessoa falar que ela esqueceu tudo, mas ela escreve super bem e manda bem em português. Então ela não esqueceu tudo. Então o que você precisa fazer, né? O que a pessoa que está longe da escola há algum tempo precisa fazer de verdade? Fazer um diagnóstico. Como que vai ser esse diagnóstico? Essa pessoa, ela vai mensurar
qual é o grau de aprendizado dela para cada uma das matérias. Então ela vai ver, poxa, português eu lembro muita coisa ainda, glória a Deus, amém. Matemática, vixe, sou uma negação. Física, nunca nem vi, né? Tem gente que nunca viu física na vida, e só passou pelo ensino médio, mas era daquele tipo de escola que o professor mais faltava do que ia, daí só aprendeu o que é física, mas nunca aprendeu mais nada de física, nenhum conceito, nenhuma fórmula, nada importante da física. Então você precisa saber qual nível você tá em cada um desses conteúdos, tá? Em cada uma dessas matérias, né? Não dos tópicos, porque os tópicos é muito difícil e é uma coisa que você vai fazendo durante o seu estudo com as sondagens. Mas antes mesmo de começar a estudar, a pessoa que tá longe da escola há algum tempo precisa fazer esse diagnóstico. Precisa saber realmente qual nível que ela tá. Por quê? Porque você sabendo que você está no ponto A, você consegue ir até o ponto B, e do B até o C, do C até o D, e assim por diante. Como se o ponto A fosse o início do teu estudo, daí o ponto B é você aprendendo um pouquinho, ponto C você aprendeu mais um pouquinho, ponto D, E, F, e assim por diante, até chegar ao ponto Z, que é a sua aprovação. Então tem que entender que é um processo isso, né? Não é do dia pra noite, sabe? Você não vai hoje sentar, estudar e lembrar todo o conteúdo do seu ensino médio, do seu ensino fundamental, porque não é possível fazer isso assim, ó, no estalar de dedos. Você vai depender de algumas semanas ainda pra fazer isso. E estudando com técnicas também, tá bom? Então é importante diagnosticar em qual ponto você tá? Diagnosticar em qual momento, né, do seu aprendizado você tá, o que você lembra, o que você não lembra, o que pra você sempre foi difícil e continua sendo difícil, o que você tinha mais facilidade. Isso nos leva, inclusive, a um segundo ponto, terceiro ponto, na verdade, que o primeiro é identificar o objetivo, identificar o obstáculo, depois você saber em qual nível você tá agora, nesse momento do seu começo, né? E o terceiro é você setar o seu conhecimento. Como assim, Lilian, você tá o meu conhecimento? Você tem que saber o seguinte, ó, nossa, eu tô me preparando para o vestibulinho cobra física, cobra matemática, cobra química, enfim, cobra assuntos aí, né? E são alguns assuntos que eu não lembro, que eu tenho muita dificuldade. Como é que você vai setar isso? Tal assunto para mim é difícil, tal assunto para mim é fácil, tal assunto para mim quase impossível. Não os tópicos, né? Que eu falei assunto parece tópico, mas assim, dentro das matérias, nesse primeiro momento, tenta ver o que é fácil para você, o que é difícil para você. E se tudo parecer difícil para mim? Sai da síndrome do é difícil. Por quê? Porque essa síndrome do é difícil faz com que você não saia do lugar. Se você acha que tudo é difícil, você não vai conseguir nem encontrar tempo na tua rotina para que você consiga estudar, tá bom? Então você precisa ter em mente que você tem que saber ali o que era mais fácil para você no seu colégio. Tenta ver isso como fácil hoje em dia. Se para você perceber que é fácil, consigo lembrar ainda, mantém como fácil. Se você perceber, não, Lilian, não é fácil nem intermediário, é difícil mesmo. Daí você troca essa matéria para mostrar que ela é difícil e colocar uma proporção diferente na sua rotina de estudos, tá bom? Por que isso tudo, né? Porque você vai ter que criar um cronograma, e aí no teu cronograma você vai colocar as matérias de acordo com esse FDI que você determinou, tá? Que é essa técnica de facilidades, dificuldades e impossibilidade. Então, assim, você precisa setar o seu conhecimento. E o quarto ponto, né? Começar do básico, sempre. Mas como assim? Começar do básico a matéria ou começar do básico o tópico? Os tópicos. Sempre começa pelos tópicos mais básicos de dentro daquele conteúdo. A famosa técnica BMA. Básico, médio, avançado. Ninguém aprende avançado sem aprender o médio. Ninguém aprende o médio sem aprender o básico. Então, por que eu tô ressaltando isso? Porque a pessoa que tá longe da escola há algum tempo, que terminou o colégio dela, né? E faz, sei lá, 10 anos que ela terminou o colégio, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 60 anos, enfim, ela quer fazer ETEC agora, ela sabe que tem algumas matérias ali que ela já aprendeu, e tem alguns tópicos daquelas matérias que ela já aprendeu. E a pessoa tem a tendência a fazer o seguinte, como eu já aprendi, por exemplo, tá? Vou pegar um tópico aqui aleatório. Já aprendi estados físicos da matéria. Quando eu tava na escola, não precisa estudar isso. Precisa sim. Na verdade, você precisa começar pelo básico da química, ali, né? Aquela parte dos átomos, enfim. E aí você vai avançando nos assuntos até você chegar em estados físicos da matéria. Porque se você pular esse tópico só porque você já viu em algum momento, você vai cair na famosa curva de esquecimento. Por quê? Porque se você tá longe da escola, principalmente quem tá longe da escola há uns 5 anos pra mais, aí, você já apagou, assim, sabe, boa parte das coisas. Pode lembrar os nomes de algumas coisas, mas você apagou muitas informações ali, né? Então você vai precisar reestudar, tá, esse assunto. E você vai ver que esse reestudo, digamos assim, vai ser mais fácil do que o primeiro estudo da sua vida sobre aquele assunto. Por quê? Porque o teu cérebro, ele ainda retém algumas informações, né? Como eu falei, alguns dados, alguns pontos daquele conteúdo, sabe? Então, como ele ainda retém alguns pontos daquele conteúdo, o que acaba acontecendo é que quando você estuda de novo aquele assunto, principalmente se você estuda seguindo uma estratégia de estudo ativo estruturado, você reforça esse aprendizado, você cria mais conexões com aquelas que já eram pré-existentes ali. Então, é como se
assim, imagina peças de quebra-cabeças, tá? E aí é como se no teu cérebro tivesse um molde dos quebra-cabeças, assim, ó, o formatinho do quebra-cabeças. E aí quando a matéria vem, ela encaixa naquele molde. Por quê? Porque você já tinha ali um conhecimento antes, né, que você tinha desenvolvido. Li, eu nunca estudei na escola. Você precisa também estudar em casa, tá bom? Então, é muito importante que você leve esses 4 pontos em consideração, né? Identificar esse obstáculo, saber em qual nível você tá agora, setar esse teu conhecimento para saber o que é fácil, difícil, impossível para você. E não, você não vai fugir do impossível, pelo contrário. Você vai colocar no teu cronograma uma frequência diferente do restante. E 4º ponto, começar pelo básico, né? Foi o que a Márcia fez, foi o que a Edileia fez também. E hoje em dia ela é técnica em enfermagem, então assim, uma das profissões de nível técnico mais procuradas do mercado de trabalho, sabe? E ela conseguiu se tornar técnica em enfermagem, mesmo estando há anos longe da escola. Por quê? Porque ela estudou de um jeito certo, ela não pegou simplesmente o conteúdo e foi estudando aleatoriamente, sabe? Então, é importante que você leve isso em consideração. Inclusive, achei bem legal aqui que a Elicélia também é um baita exemplo, olha só. Dá sim, eu estava mais de 10 anos sem estudar, consegui passar em 2018, estou formada, não desistam. Arrasou, obrigada pelo seu comentário também, porque te incentiva outras pessoas que já passaram, né, ou que estão passando, na verdade, pela mesma situação, né? Que dá uma sensação de tô enferrujado, aquela ideia de incapacidade, isso é muito comum de quem tá longe dos estudos há algum tempo, tá? Eu terminei o ensino médio nem faz tantos anos assim, não faz uma década ainda, mas tá perto. E eu, às vezes, eu me sinto assim meio enferrujada, não para conteúdos de estudos, porque eu preciso me manter em contato com eles o tempo todo, graças à ETEC Power, né? Eu tenho que levar o melhor conteúdo, a melhor informação sempre pros meus alunos. Mas, assim, tem outras coisas que eu tento aprender, eu penso, será que eu já não tô velha para isso? E é bizarro, porque eu não tenho nem 30 anos ainda, mas eu fico pensando, será que eu não tô velha para isso? Então, imagina pessoas de 40 anos, de 50, de 60. E não, a gente não tá velho para as coisas. Consegui aprender o ukulele ano passado, depois de, sei lá quantos anos de trauma de tentar trocar instrumentos musicais, porque eu achava que eu não tinha nascido pra isso, sabe? Então a gente consegue aprender qualquer coisa, a gente só precisa fazer isso do jeito certo. Se eu simplesmente comprasse um ukulele e tentasse, por minha conta e risco, aprender o ukulele de qualquer jeito, sem um método, sem uma estratégia certa, sem saber qual etapa fazer primeiro, eu nem teria aprendido a tocar I'm Yours. Nunca sei falar o nome dessa música. Do Jason, enfim. Difícil demais de falar. Eu não conseguiria tocar nem a música mais básica do mundo, sabe? Se eu tivesse tentado aprender de qualquer jeito. Eu tentei aprender de um jeito que estava ali, explícito, como eu deveria fazer, cada etapa primeiro. Então, assim, não tenta pular etapas só porque você é uma pessoa que se considera velha e experiente, né? As pessoas têm muito isso. Ai, já tenho X anos, sou muito experiente. Você pode ser experiente na tua área, talvez, mas não em uma coisa nova que você está fazendo agora para uma aprovação. Então, você precisa levar em consideração que se tem um método a seguir, eu tenho que seguir esse método. Eu não posso pular as etapas, só porque eu já sou mais velha que a maioria, né? Por exemplo, eu com o ukulele me deu aquela vontadezinha de pular etapas. Eu queria aprender do I Wanna Know, do Arctic Monkeys, antes de aprender uma música fácil. E é óbvio que não deu certo. Aí depois eu tentei, né, seguir o método certo, consegui seguir o método certo, consegui aprender a música fácil e agora eu toco Arctic Monkeys, ok. Mas não dá pra você tentar pular etapas, sabe? Só porque algo parece básico demais pra você. Não, você precisa começar pelo básico, precisa seguir as etapas que são necessárias para que você consiga a tua aprovação, que é o que você tanto quer, tá bom? Então, já tem aí, né, 2 erros que você tem que evitar. Primeiro, querer começar de um nível muito avançado, que nem eu tentei. No ukulele eu pensei assim, poxa, essa música aqui do Jason, essa música parece muito básica. Eu queria começar por uma avançada, que tinha um dedilhado ali pra fazer. E aí eu quebrei a cara, óbvio, né? Quebrar a cara tocando ukulele, que é um hobby, é ok. Agora imagina quebrar a cara na aprovação. Não é legal nesse caso. Então você precisa parar com essa coisa, né, de querer começar de um nível muito avançado. Respeita o teu ritmo, respeita o processo, respeita o método, começa pelo básico, tá? Segundo erro, querer pular o que parece óbvio. Tem gente que faz isso e tem gente que quebra muito a cara com isso. Então, assim, a pessoa vê, eu tô começando do básico, Lilian, ok. Mas aí tem toda uma estrutura de estudos, né, que é o EAE, Estudo Ativo e Estruturado. A pessoa pensa, pra que eu vou fazer a etapa de resolução comentada? Pra que eu vou fazer sondagem? Pra que eu vou fazer resumo? Aí depois a pessoa fala, eu não passei. Aí eu digo, eu avisei. Não tem o que fazer. Se você pula etapas de um método, você está pedindo para dar errado. É como se você chegasse na academia e falasse assim, eu quero ficar muito forte. Aí o instrutor fala pra você, ou a instrutora, né? Então você precisa fazer crossfit, musculação e 200 abdominais por dia. Nota-se que eu não entendo muito de academia. Daí você fala assim, não, mas eu não quero fazer isso. Abdominal parece óbvio. Eu quero fazer esteira por 30 minutos. Tá, você pode até fazer, você não vai conseguir o resultado que você quer. Ou então, como se você fosse fazer um bolo, aí você tem lá, fermento. Só que o fermento vai tão pouquinho, né? Uma colherzinha de chá de fermento, só muito pouco. Aí você pensa, poxa, pra que eu vou colocar fermento?
insignificante. Daí teu bolo vira biscoito. Um negócio que não cresce ali, um bolo todo esquisito, não fica fofinho, sabe? Por quê? Porque você tirou um ingrediente só porque parecia óbvio. Então você não pode pular o que parece óbvio. Só porque, Lilian, isso é fácil demais fazer resumo. Lilian, fazer anotação, pra que fazer anotação? Se você pula o óbvio, o seu resultado vai ser um resultado óbvio também, que é a reprovação, tá? Então você precisa entender que método não é uma junção de técnicas aleatórias, é uma coisa que existe, que é comprovada que funciona, e você precisa seguir para você conseguir ter o resultado que você quer. Então, olha só, recapitulando aqui, é importante identificar esse obstáculo, é importante saber o teu nível, é importante usar o FDI e usar o BMA para você começar do básico aquele conteúdo. E temos um outro caso aí, muito comum também. Pessoas que, além de estarem longe da escola há muito tempo, elas estudaram em escolas que não davam uma base para elas. Ou seja, escolas que eram fracas, né? Que não tinham o conhecimento necessário. O que é preciso fazer nesse caso? Além de seguir do básico, além de não querer pular etapas, você precisa reforçar a tua base ao máximo antes de você querer mergulhar de cabeça nos assuntos mais difíceis. Na real, é uma coisa que, assim, todo mundo, se fosse esperto, faria. Todos os meus alunos são obrigados a reforçar a base. Tem alunos meus aqui na live, inclusive, né? E eles sabem que eles são obrigados a reforçar a base. Ninguém vai para o módulo de construção antes do módulo de fundação Tech Power. Porque se você não faz a fundação, são os tópicos basais, você não aprende mais nada na vida. Principalmente quem estudou em escola que era mais fraca, escola estadual que não tinha professor, terminou a escola há décadas e não lembra mais nada, precisa reforçar a tua base. Ou seja, aqueles assuntos ridiculamente bestas, você precisa estudar. Lilian, continha demais. Continha demais. Continha de vez. Continha de vez. Classe gramatical. Sim, precisa. Assuntos muito básicos são os assuntos que fazem com que as pessoas quebrem a cara nos assuntos difíceis. Uma pessoa que não sabe fazer conta de vezes com vírgula, por exemplo, multiplicação com decimais, né, falando na linguagem certa, matematicamente, para as pessoas formalmente corretas aqui, que eu sei que tem gente que é muito assim ao pé da letra. Então, se você fala assim, eu sei fazer multiplicação, na calculadora não conta, tá? A calculadora até o meu priminho de 8 anos sabe. Não, pior, até minha priminha de 5 anos sabe. Pega lá, aperta os botões, é isso aí. Qualquer um sabe. Meu cachorro, se eu colocar a calculadora embaixo do pé dele, ele vai pisar nas calculadoras lá no espacinho, né, nas teclas, e vai fazer alguma conta. Qualquer um sabe. Então, calculadora não conta. Até porque calculadora não é uma coisa permitida dentro de vestibulares e provas. Então, não adianta nada você usar calculadora no seu estudo se você não vai poder usar isso na prova, tá? Segundo ponto, né? Você acha que você sabe fazer multiplicação, ok. Mas se aparece pra você multiplicação com decimal e você se perde, você não sabe fazer multiplicação. Por isso que eu falo, você precisa pegar a base e reforçar essa base. Lilian, então quer dizer que eu tenho que pegar todos os assuntos desde a primeira série do fundamental e estudar até agora? Não, porque ninguém consegue fazer isso em um ano, nem em 3, na verdade. As pessoas falam assim, no terceiro ano do ensino médio, ou então no ensino médio, você vai recapitular todo o conteúdo do fundamental. Não vai ser todo, tá? Eu já adianto isso. Por quê? Porque se você leva 14 anos na escola, contando desde o maternal e para quem fez maternal, jardim e pré, e vai até o terceiro ano, então, como que você conseguiria dar conta de todo esse conteúdo, ou então todo o conteúdo da primeira série até o 9º ano, em um ano? Não dá certo. Então você vai ver, dentro dos assuntos que o vestibulinho me cobra, quais assuntos são a base deles. Então, o vestibulinho me cobra equação de segundo grau, de primeiro grau, cobra regra de 3, cobra gráficos e tabelas. O que é a base desses assuntos? Quais tópicos de matemática me servem de base para isso? Daí, física. Vestibulinho me cobra leis de Newton, cobra cinemática, cobra energias, cobra um pouco de potência. Ok, quais assuntos? Termometria também, que é diferente de calorimetria, né? São gêmeas, mas não idênticas. Então, qual a base para isso? Lilian, eu preciso da base, então, de conceitos básicos da matemática. Desculpa, da física. Preciso também de uma base de matemática, de tabuada. Então, você precisa reforçar essa base, tá? Não é pegar todo o conteúdo da vida escolar. É você mapear a prova, como eu já falei aqui em lives anteriores, para saber quais assuntos são importantes, para saber como eles são cobrados também. E aí, sabendo disso, o que é que você vai fazer? Você vai começar pelo básico desse assunto, reforçar essa base antes de entrar nos assuntos mais difíceis ali, antes de entrar nos tópicos propriamente ditos, tá? Então, os tópicos basais, eles são fundamentais para todo mundo, sem exceção, mas principalmente para as pessoas que estão há algum tempo longe da escola ou que tiveram uma base muito fraca, ou os dois. Se for os dois, são mais importantes ainda. E, Lilian, quanto tempo eu levo nos tópicos basais? Cara, depende. Depende muito de 2 fatores. Eu sei que todo mundo odeia a resposta depende, eu também odeio. Mas depende mesmo de 2 fatores. Primeiro, a tua velocidade de aprendizagem e como é que você vai estudar, né? A frequência que você vai estudar. Então, Lilian, eu só consigo estudar 3 vezes por semana. Você vai levar mais tempo nos tópicos basais do que uma pessoa que estuda de segunda a sexta, diretão, tá? Lilian, eu tenho velocidade de aprendizagem lenta, então você vai demorar um pouco mais também nos tópicos basais. E o segundo fator é, quando que é
a seleção que você vai participar, né? Quando que é a tua prova? Então, assim, Eli, eu quero fazer o vestibulinho no meio do ano. Então, passa ali umas 2 semanas nos tópicos basais. Li, eu quero fazer no final do ano. Você pode facilmente passar um mês nos tópicos basais. Sério. Por quê? Porque você vai reforçar mais a tua base. Então, você não precisa querer correr contra o tempo no conteúdo. Eu sei que tem muitas pessoas que são fominha, né? Elas querem, nossa, eu quero concluir esses assuntos aqui em uma semana. Mas será que você vai concluir realmente ter aprendido esse conteúdo? Ou você vai concluir para cumprir tabela? É o que eu sempre falo, né? Num jogo de futebol, eu aprendi isso fazendo cobertura jornalística de jogo de futebol, porque eu não entendo de esportes. Eu tive que aprender para escrever matérias para o jornal sobre esportes. Então, eu aprendi que os jogadores de futebol, quando eles entram no jogo, eles têm que estar muito dispostos a jogar para ganhar. Não dá para jogar simplesmente por jogar. Então, assim, se o cara entra jogando por jogar, o técnico dele, na hora, substitui por alguém que parece que está mais disposto. Por quê? Porque o cara que joga só por jogar, a grande chance é que ele atrapalhe todo aquele time. Agora, o cara que entra jogando pensando assim, a gente vai ganhar essa parada, eles conseguem fazer com que o restante do time se motivem a jogar melhor. Então, você não pode estudar por estudar. Se você estuda por estudar, spoiler, você não passa. Se você estuda, e aí você tem em mente assim, eu tô estudando, mas eu tenho uma meta com isso. E pode ser que essa meta seja uma meta além da tua aprovação. E tá ótimo, se for. Então, aí eu quero muito entrar na ETEC, porque futuramente eu quero ir pra faculdade X, que é uma faculdade muito boa e que eu preciso de um bom ensino pra isso. Ou então, no caso de quem tá longe da escola há algum tempo, né? Quero entrar na ETEC pra ter uma profissão e conseguir trabalhar na área que eu gosto. Ou pra ganhar mais no meu trabalho, ou pra ser promovido pra várias coisas. Tem várias razões aí. Então, essa é a tua meta. Você tem que estudar, não porque, ai, meu Deus, hoje eu não tô com vontade de estudar, mas vamos lá estudar, né? Ah, porque tem que estudar para terminar aquele assunto. Não, quem estuda para terminar o assunto não passa. A pessoa que passa é a pessoa que estuda tendo em mente que não adianta ela colocar um xizinho assim, ok, concluir esse assunto, colocar um check, sabe? Aquele símbolo de feito, né? O done, na listinha de emojis do iPhone. Quem usa os emojis por texto sabe que você escreve a palavrinha, aparece emoji ali. Então, assim, você não pode estudar só para marcar assim, ufa, concluir esse tópico. Chato. Não. Você tem que estudar pensando em isso aqui, esse pequeno tópico que eu vou passar hoje estudando, talvez se eu não conseguir terminar esse assunto hoje, eu vou continuar amanhã esse assunto, ou na próxima semana, no dia dessa mesma matéria. Esse assunto aqui que eu vou fazer toda essa estrutura de estudativo estruturado aqui, esse assunto pode ser um assunto crucial para eu conseguir minha aprovação na ETEC, para conseguir fazer um curso técnico de enfermagem, por exemplo, que é super concorrido, mas que pode ser o curso que você quer fazer, para conseguir ter um trabalho numa área que é bem remunerada, em vez de ter que trabalhar, por exemplo, sei lá, não sei, num lugar que você não gosta. Tipo, sabe? Que eu sei que muitas pessoas querem entrar na ETEC justamente para isso, né? Para que tenha uma profissão que elas querem seguir, que elas gostem de seguir. A Vanessa mesmo, que foi minha aluna também estava há um tempo longe da escola, e ela queria entrar na ETEC para ela poder se formar na área que ela ama e trabalhar nessa área. Então, assim, você precisa se determinar a fazer as atividades, não jogando por jogar, tem que ser jogando para ganhar mesmo. Tipo aquele melhor jogador que entra em campo, e quando ele entra no campo, você sabe, pronto. O time tava perdendo, agora o time vai virar o jogo, porque esse cara entrou, ou essa mina entrou, no caso de futebol feminino, que eu particularmente acho incrível. Então, você precisa ter em mente que sempre que você for estudar, não dá para estudar de qualquer jeito. Não dá para pegar um assunto na Wikipédia ou no Brasil Escola e achar que estudou. Não dá para você simplesmente anotar umas coisas e falar assim, ai, é isso. Não, você precisa estudar mesmo, tá? E eu tô repetindo isso porque tem pessoas, né, que elas não colocam na cabeça isso, e aí elas sentam pra estudar, estudam de qualquer jeito, aí quando não são aprovadas falam assim, eu estudei! Não estudou coisa nenhuma. Se você não estudou com determinação e com disciplina, desculpa, mas você não estudou, você só se enganou. E eu admito que eu já fiz isso algumas vezes na vida também. Né? Momento de falar rápido, por vergonha, mas eu já fiz isso. E eu me arrependi de fazer isso. No primeiro ano do ensino médio, eu estudava de qualquer jeito, do mesmo jeito que eu estudava no meu ensino fundamental, na escola zoada que eu estudava no fundamental. E aí, o que aconteceu? As minhas notas, que antes eram ótimas no fundamental, porque a escola era tão fraca, e qualquer pessoa com presença tinha nota, eu fui pro ensino médio, eu lembro que eu tirei 3 em biologia, tirei acho que 4,5 em matemática, umas notas assim cagadas. Nota que, nossa, ninguém merece, gente, nota vergonhosa. Por quê? Porque eu não levei a sério o meu estudo. E aí depois eu pensei, né, vou recompensar isso estudando loucamente. Também estava errado, e também não trouxe resultado. Então o que você precisa ter em mente é que não é a quantidade de tempo que você vai passar estudando. E eu falo isso porque eu sei que muita gente que é mais velha, que terminou a escola há um tempo já, fala assim, Lilian, mas eu só tenho 30 minutos por dia para estudar. Tá ótimo.
Você não precisa de 12 horas por dia para você estudar, para você aprender. Você precisa estudar o conteúdo começando certo, precisa estudar o conteúdo seguindo as etapas certas que são necessárias para você, para que você consiga aprender, tá bom? Essa é a base. E qual a primeira coisa que você pode fazer hoje já? Sim, tarefa prática, para hoje, para agora. Aí, vou almoçar, beleza, depois do almoço você faz isso então. Então, tarefa para hoje. Identifica hoje ainda. Por que eu falo hoje? Porque se você falar assim, ai, mãe, eu faço isso, você vai entrar no famigerado ciclo da procrastinação, conhece? Aquele que você vai empurrando com a barriga, e aí quando você percebe, passou o ano e você não fez nada que você tinha que fazer. É aquele ciclo que as pessoas se frustram, porque elas criam uma lista de metas no começo do ano, e quando elas chegam no último dia falando assim, não cumpri nenhuma. Aí dá aquela sensação de fracasso, né? Por que você não cumpriu nenhuma? Porque você procrastinou o ano todo. Então, pra não acontecer isso, tarefa pra hoje, pra agora, de preferência. Se você tiver tempo só de noite, pra hoje de noite, então. Identifica qual matéria sempre foi tua dificuldade nos estudos, principalmente ali no final do ensino fundamental, indo pro ensino médio. Pra quê? Pra saber que, em relação a ela, nesse primeiro momento já, ela vai ser uma dificuldade pra você, e é nela que você precisa mais se dedicar nesse reforço da tua base, tá? E segunda coisa, depois que você identificar essa matéria, pensa aí com você, quais matérias dependem dela. Por exemplo, Lilian, minha maior dificuldade na vida era matemática. Já saiba que física e química dependem dela. A química menos que a física, pro vestibulinho, tá? Para outras provas, a química às vezes tem mais cálculos. Mas assim, saiba que essas duas matérias pelo menos vão depender dela. Saiba que questões de geografia e de biologia podem aparecer junto com matemática. Então é importante que você saiba disso. Lia, a minha grande dificuldade sempre foi português. Saiba que história depende um pouco de português. Então você precisa reforçar bem essa base. Para quê? Para que você consiga de verdade estudar os assuntos que você vai ter ali pela frente, tá bom? Então, era isso na nossa live de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica no gostei. Se você não gostou, clica no não gostei também. Não precisa de gente puxar saco. Se você não gostou, pode clicar no não gostei. Não vou ficar chateada com isso. Se inscreve no canal, se você não era inscrito ainda. E a gente se vê na nossa próxima live. Super abraço e é isso. Tchauzinho.